Atitudes basilares é o nosso tema para a segunda carta de Timóteo. E hoje nós vamos focar em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, é o nosso texto para esta noite, é o nosso foco, este verso da palavra de Deus. E vamos continuar, então, sendo abençoados por esta carta, que nos fala das atitudes basilares, fundamentais, que devem ser achadas em nossas vidas, como crentes discípulos em Jesus Cristo. E nós temos que ler esta carta sempre com a consciência de como ela nasce, quando ela é escrita. Ela é escrita pelo apóstolo Paulo na sua prisão em Roma, onde ele foi martirizado ali por volta do ano 68, 67, já então no fim da sua vida ali, debaixo da condenação de morte. Ele escreve esta carta a Timóteo, que era um membro da sua equipe apostólica. Timóteo atuava como auxiliar e como pastor nas igrejas que Paulo dirigia, conduzia. Então, Timóteo está na igreja de Éfeso, que seria a Turquia hoje, a Ásia Menor. Paulo está preso em Roma e Paulo escreve esta carta a Timóteo. E nós, então, temos aqui aquelas palavras escritas de forma derradeira para Timóteo. Então, aquilo que Paulo queria deixar com Timóteo, diante do fato de que ele logo partiria deste mundo, condenado à pena de morte. Então, como se portar, Timóteo? Que cuidados ter? E a palavra de Deus em 2 Timóteo chega a nós com a mesma ênfase e colocação. Então, uma carta que nasce numa hora até sombria, mas de pensamentos profundos e práticos para a nossa vida, sobre nossas atitudes. 2 Timóteo, então, é o nosso texto. Antes de lermos o texto de hoje, há um verso que temos destacado, que está no primeiro capítulo, verso 7. Vamos dizer esse verso juntos? 2 Timóteo 1, 7. Juntos. Deus não nos deu covardia, mas correr, amor e equilíbrio. Então, aí está o contraste, mas. Pensamentos em contrastes. Então, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. E é preciso entender esses dois lados, então, da postura, da atitude cristã diante da vida. Então, nem o espírito de covardia, não, mas isto quer dizer o que, então? Poder, amor e equilíbrio no Senhor. Nosso texto, então, segundo capítulo de 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, nosso foco é o verso 22 para esta noite, mas vamos recordar o contexto. Esse verso 22 está colocado em meio ao quê? E isto vai nos ajudar a entender melhor este verso e sermos abençoados por ele. Vamos voltar ali ao verso 14 e 15 e já nos dá uma ideia do contexto anterior. Veja lá o que Paulo fala no verso 14 e 15. Continue, Timóteo, a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Mas aí está a orientação de Paulo para o pastor Timóteo, o que o pastor Timóteo deveria passar para a igreja. E ali, então, advertir solenemente, diz o verso 14, para que ninguém se envolva em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito, serve apenas para perverter os ouvintes. Então, algo está acontecendo naquela igreja, em termos de disputas e discussões. E Timóteo deve trabalhar para que esse comportamento seja eliminado. Se pularmos do verso 22 e irmos ao 23, o que ele diz? Depois do verso 22, verso 23. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar,
mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Então, novamente aí, a questão de disputas, de debates acirrados, que chegam a ser identificados por ele aqui no verso 23 como brigas, aquelas conversas que saem fora do controle e se tornam agressivas. Então, nesse contexto, sobre essas questões relacionais, especialmente diante dos pontos de vista diferentes que sempre acontecem entre nós, nesse contexto aqui está o verso 22 e temos que entendê-lo, então, à luz deste pano de fundo que nós temos aqui. Agora, então, vamos receber a palavra de Deus e ouvi-la com atenção nesta noite. Ouça, verso 22 diz: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Nós ouvimos a palavra de Deus. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi aquele líder dos povos de cultura grega que partiu do seu país para conquistas e formou um dos grandes impérios da história da humanidade, o Império Grego, o grande Império Grego, ali no quarto século antes de Cristo. E a obra dele foi tão grande que até hoje nós sentimos impactos deste domínio do pensamento, da cultura grega, desse espalhar da cultura grega pelo mundo através dessa expansão de Alexandre, desse domínio de Alexandre. Por exemplo, só um pequeno exemplo, podemos falar alguns Jogos Olímpicos, não é? Vem deles, a palavra teatro e a arte do teatro vem deles, e poderíamos falar outras coisas. Os nomes todos que nós temos das especialidades da medicina são palavras de origem grega, não é? Todas essas especialidades que nós temos, todos os nomes. Enfim, o reflexo ficou na história em muitas formas. Então, Alexandre o Grande fez uma grande obra do ponto de vista político, militar, social, grandes conquistas. Ele tinha um general amigo, um general do seu exército, então subalterno a ele, que ele era o comandante-geral, chamado Clito, e era um amigo dele, e um general do seu exército. E uma vez, inclusive, Clito salvou a vida de Alexandre num dado momento de batalha. Ele interviu numa hora em que Alexandre seria morto. Mas, quando não estavam em conflitos e guerras, então havia os jantares das lideranças, e Alexandre, seus generais, e ali, entre a comida, corria também solto a bebida alcoólica, o vinho, e num dado dia, Alexandre bebeu muito, estava bêbado. E bêbado, numa conversa ali diante dos outros, numa conversa entre ele e Clito, ele se descontrolou. O seu amigo, que salvou até a vida dele, um dos seus comandantes, começaram a bater boca, e o descontrole foi tão grande ali, diante da embriaguez, que, num momento de fúria, Alexandre lança uma lança na direção de Clito e mata o seu amigo e um dos seus generais daquele jantar. Depois ele entra numa crise tremenda, fica dias deitado, quando ele fica sóbrio, vê a tolice que ele fez, o absurdo. É interessante ver como uma pessoa pode conquistar o mundo e ser derrotado pelo seu temperamento, ser derrotado pela falta de controle em certos momentos. E essa história não se resume a Alexandre, é muito mais comum do que gostaríamos que fosse.
quantos, não necessariamente a dimensão de Alexandre, mas quantos desgraças, quantos destroços, nos convívios humanos, nas casas, nos lares, porque o temperamento não é um temperamento que reflete o temperamento que a vida em Cristo traz a nós. É isto que Timóteo precisa assimilar, prestar atenção, mas não é tanto Timóteo, mas ele como pastor, para ele passar para a igreja, para aqueles que estavam dele. Paulo está informado de que algumas coisas não estão bem no comportamento dentro da comunhão da igreja, e aí então essa instrução de Paulo. Timóteo ajuntou-se à equipe de Paulo, lá por volta do ano 51, Paulo se converte em 34, depois ele vai fazer viagens missionárias, ele se converte em 34, mas depois ele fica na obscuridade, até que então Barnabé vai buscá-lo na cidade natal dele, Tarso, traz para Antioquia, e em Antioquia a igreja ali entende que deve separar alguns para algumas missões, e Paulo seria um destes, até como líder. E então Paulo vai realizar 3 viagens missionárias que temos em Atos, e por volta ali de 49 ele realiza a primeira, que sai ali então de Antioquia e vai cobrir algumas áreas ali daquilo que é a Ásia Menor, Turquia hoje. E ele passa pela cidade ali de Listra, onde está Timóteo, a sua família. Timóteo certamente é um adolescente, e a família de Timóteo se converte e passa a fazer parte da igreja nova em Listra. Paulo retorna à sua origem, a Antioquia, e depois há ali no ano 50 um concílio em Jerusalém para decidir algumas coisas, de teologia, em relação à salvação daqueles que não eram judeus, e Paulo parte para a segunda viagem missionária, e quando ele volta a Listra, então, agora volta no ano 51, Timóteo, um jovem, integra a equipe de Paulo. Paulo vai fazer muitas coisas, e Timóteo vai acompanhá-lo. Então, estamos falando de 51, mas esta carta aqui foi escrita por volta de 67. Timóteo não é mais um jovenzinho. E Paulo escreve a ele. Paulo havia enviado à cidade de Éfeso para colocar em ordem umas coisas na igreja lá, havia necessidade, enfim. Aqui está, então, a palavra de Paulo para Timóteo, para ele passar à igreja, e então a palavra de Deus passa a mim, a você aqui, sobre a questão do temperamento virtuoso, aquele temperamento virtuoso em Cristo. Timóteo aqui não é mais um jovem, ele está perto dos seus 40 anos, pelo menos. Então, o alvo é Timóteo nesta carta, sim, mas Timóteo como pastor e passando para a igreja. Então, quando nós encontramos o termo aqui, juventude, paixões da juventude, não é aqui uma questão, primeiramente, de biologia, de jovem versus adulto. É uma questão aqui de imaturidade versus maturidade. É uma questão não de biologia, mas de virtude. E é claro que essas coisas às vezes cruzam as linhas da biologia. Alguém biologicamente não mais jovem pode ter um temperamento ainda muito imaturo. Então, a questão aqui, que é o foco da tratativa de Paulo, é uma questão de onde é que nós estamos no nosso desenvolvimento em Cristo, quanto ao nosso temperamento. Somos imaturos ou maduros em Cristo, em relação ao nosso temperamento. E há tantos crentes que já não são mais jovens, do ponto de vista biológico, e que são até experimentados em muitos caminhos da vida, profissional, etc., mas precisam ouvir essa palavra, porque ainda são imaturos, jovens, ainda têm paixões da juventude quanto ao temperamento. Então, o foco do apóstolo Paulo aqui é a nossa vida relacional, particularmente
a possibilidade dos conflitos, que é uma possibilidade muito fácil de surgir por causa das nossas limitações, nossas visões limitadas, nós temos nossas falhas, etc. Então, a questão relacional e conflito, ou a prevenção de conflito, que temperamento devemos ter? O temperamento virtuoso é o foco de Paulo aqui na nossa forma de nos apresentarmos aos outros, de nos relacionarmos com os outros. E a palavra, então, a você e a mim, meu irmão, é que eu e você possamos desenvolver esse temperamento virtuoso em nossas vidas. Nós encontramos todo tipo de explicação para as nossas escorregadas nessas áreas, e eu já ouvi diversas, não é? Você também já ouviu, eu já ouvi falar do sangue italiano, do sangue espanhol, e com isso aí nós ganhamos liberdade para passar por cima de todo mundo, sermos ofensivos, não é? Eu me lembro sempre da reunião que meu pai estava participando. Meu pai tinha uma voz, foi pastor também, ele tinha uma voz bem grave, e ele estava uma vez participando de uma reunião de pastores, e um se levantou, não havia um sendo tratado, era uma assembleia, e o sujeito se exaltou fora de medida, e descontrolou, ofendeu metade dos colegas ali presentes. E aí ele se deu conta, já meio vermelho, e disse: desculpa, irmãos, eu tenho sangue de espanhol, e sentou. Meu pai, com aquela voz grave, disse para ele: meu irmão, o sangue de Cristo purifica até sangue de espanhol. Então, nós temos todas essas desculpas aí. A verdade é que em Cristo há transformação. Transformação. Qual a prova que você se converteu? Ele diz: a prova que eu me converti é que quando eu subo no carroção para dar partida e sair, os cavalos olham para trás. Eles ficam esperando o palavrão que não vem. E então eles não sabem o que fazer. A transformação é em Cristo. Veja aqui que no versículo ele fala daqueles que invocam ao Senhor. Não é o final do versículo? Os que invocam o Senhor. E que, invocando o Senhor, têm um coração puro. Isto é, são sinceros. São sinceros como aqueles que invocam o Senhor. E a expressão invocam o Senhor é uma expressão que Paulo está emprestando do Velho Testamento para se referir ao povo de Deus. No Velho Testamento se aplicava a Israel. Ele agora aplica isto à igreja em Cristo Jesus, a nós. E aqueles, então, que são identificados como povo de Deus e que, sinceramente, estão buscando ser o povo de Deus em seus corações. Então, está falando daqueles que afirmam ter sido transformados em Cristo, experimentaram a conversão. Então, a discussão de Paulo e o ensino dele aqui sobre temperamento não se trata de uma discussão de linha psicológica e certas técnicas humanas para ensinar as pessoas a controlar seus explosões e fúria, etc., em alguns mecanismos humanos. Não, ele está falando de algo que é para ser buscado e pode ser experimentado quando se encontra Deus em Cristo no novo nascimento. O trabalho do Espírito Santo em nós, trazendo o fruto do Espírito, o amor, paz, longanimidade, segundo Gálatas, o domínio próprio, e então todos aqueles aspectos. Este moldar-se na transformação é algo que você precisa para experimentar o temperamento virtuoso. Ouça a palavra de Deus, ouça a voz do Espírito e deixe que Deus fale ao seu coração nesta área, e aquilo que precisa ser mudado, com humildade e quebrantamento, você deve corrigir, crescer no Senhor e então viver, adquirir um temperamento virtuoso. Que bênção para a sua casa, o seu casamento, o seu relacionamento familiar. E, inclusive, vai dar a você uma condição de sair à frente no ambiente profissional até. E que bênção você vai ser para a igreja do Senhor. O seu temperamento é virtuoso, você foi transformado em Cristo, eis a questão. Eis a questão. As desculpas não têm espaço. E se há alguma falha, a única coisa que cabe é o arrependimento, quebrantamento e pedir ao Senhor: me transforme em tudo isto. E então, entendendo
assim, que não se trata de uma orientação, de um moralismo, ou de uma autoajuda, de um caminho de ciências humanas, mas de uma transformação em Cristo, entendendo assim, como que eu adquiro o temperamento virtuoso se eu sou transformado? Domine os impulsos. É o que Paulo diz. Preciso, no Senhor e na força do Espírito, dominar os meus impulsos. Todos nós os temos. Impulso é algo forte em nós. O verbo dele é fuja. Fuja. O verbo fugir. Isto é, fique na distância máxima, saia correndo, fique longe destas paixões, que ele chama paixões da juventude. E veja aqui que o verbo fugir, fuja, é um verbo que está no imperativo presente, isto é uma ordem e é algo que então deve ser contínuo na minha vida. Não é um momento, mas é um contínuo por todos os anos da minha vida. Fuja. Essa é a força do verbo. Essa é a força do verbo. E aqui nós temos o lado negativo da história, ou o lado negativo deste verso, ou o lado negativo do adquirir-se um temperamento virtuoso. Então fuja, deixe isso para trás, abandone isso, não faça assim, não faça, é o não fazer, é o não ser, fuja do quê? Das paixões da juventude, ele chama aqui. A palavra paixão se refere ao quê? Aos desejos, aos impulsos fortes. Impulsos fortes. A imaturidade é muito marcada por isso, e todos nós certamente passamos por isso e lembramos muito bem. É este impulso forte versus o quê? Versus os princípios morais que ele vai apresentar, que deve focar, que conduzir a nossa vida. Então, fugir das paixões da juventude o foco não é a sensualidade. Se fosse a questão biológica, poderíamos dar esta ênfase. Claro que nesse grande guarda-chuva entra também a impetuosidade na dimensão da sensualidade, mas a preocupação aqui é relacional, isto é, aquelas coisas que marcam muito a maturidade, aquele impulso da autoafirmação que cria tantos conflitos. Querendo ser independente, se autoafirmar, então esta paixão juvenil é fonte de conflitos. Ser contestador, como é comum isto na paixão juvenil, contestar tudo, nada está certo, tudo está errado. E hoje a ideologia na universidade encontra um campo fértil quando pega a garotada lá e começa a dizer a eles que tudo está errado, tudo está destruído, e eles pegam fogo com isso. Mas é isto próprio da juventude. Ser impetuoso, agir antes de pensar, por falta de experiência ou por falta de prudência, o egocentrismo, achar-se que é o centro do mundo, o centro das coisas, presunção, ser mais do que os outros. É muito comum isso, todos nós passamos, alguns estão aqui nessa fase, nós passamos, olhamos para os nossos pais e dizemos o quê? Esses não sabem nada, eu sei tudo. Olhamos para a liderança da igreja madura e dizemos, eles não sabem nada, nós sabemos tudo. Essa presunção e a desconsideração, não se presta atenção nos outros, falta tantas vezes a consideração. E poderíamos continuar falando sobre essas características da paixão, paixões da juventude, e que, como eu disse, não é uma questão biológica, quantos já na idade madura continuam com esses problemas. E nós todos nunca vencemos isso 100% em nossas vidas. E aí é que precisamos de Cristo nos transformando. E Cristo nos transformando, nós dominamos os impulsos. O mover do Espírito Santo em nós. Nós reconhecemos essas coisas em nós. Nós vemos isso em nós. O não crente, o que não foi transformado, ele não enxerga essas coisas nele. Ele não tem a voz do Espírito Santo. Ou se enxergar, será de forma muito pequena e ele há de abafar. Ele há de tampar a sua visão, a sua sensibilidade. Não assim
Não é assim com o crente. A voz do Espírito Santo não somente incomoda, não somente traz isso à tona em nós, como nos dá o poder de nos livrarmos disso, isto é, de fugirmos dessas paixões. Graças a Deus por isso. Nenhum de nós precisa viver escravos dessas coisas tão miseráveis, tão pequenas, essas características tão pobres, quando nós pensamos em termos do nosso relacional e que traz tanta tristeza para nós e para os outros. Quantas e quantas vezes? E de onde surgem, então, alguns ângulos diferentes de perspectiva, e eles caminham para esse desequilíbrio, porque há uma autoafirmação, centralização de si mesmo, há esta contestação, há esta impetuosidade, há esse egocentrismo, essa presunção, a desconsideração na forma de falar, de se posicionar. Não é nenhuma questão de que se coloca uma palavra diferente, de que se dialogue sobre posições diferentes. Não, é a forma de se fazer, com um temperamento nada virtuoso, que não é aquele do Espírito Santo, não é de quem foi transformado em Cristo, e atropela o outro, passa por cima, e coisas que poderiam ser resolvidas em Cristo viram uma bomba atômica dentro de casa, dentro do relacionamento conjugal. E poderíamos ir também falar de pais e filhos, e daí por diante, e quantas vezes até dentro da própria igreja do Senhor. Enfim, dominar os impulsos é o caminho para um temperamento virtuoso em Cristo. Não na força humana, não no conhecimento humano, mas em Cristo. Mas não somente dominar os impulsos, mas é preciso orientar-se. É preciso orientar-se no seu comportamento. Oriente suas reações. Lembre sempre que a vida cristã não é um vácuo, não é um vazio, não é um negativismo. Quantas pessoas pensam assim? E as pessoas não crentes, que não conhecem o Evangelho, pensam que vida cristã é um negativismo. Você é um crente, então você é aquele do não. Não faz isso, 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 não faz isso. E nós, muitas vezes, somos culpados de passar essa ideia. A vida cristã é positiva, é o que nós fazemos. A vida cristã não é um vácuo. É verdade que a vida cristã nos chama a alguns negativos ao tirar, sim, domine os seus impulsos, isto é, deixe esses impulsos, fuja deles, abandone, não os pratique, não os faça, não seja dessa forma. E aí, para aí? Não. Siga, diz Paulo no meio do verso. Ele vem com outro imperativo, outro verbo, também no presente. Isto é algo que o meu dever deve estar na minha vida todos os dias, todos os anos da minha vida. Siga, diz ele. Depois de dizer, fuja das paixões da juventude, ele diz, siga. O que é seguir? Interessante, ele falou, fuja das paixões. Isto é, você corre delas. E agora ele está dizendo, agora você vai correr, não dê, mas para. Essa ideia aqui do siga, do perseguir, traduzido por siga, mas a ideia no original de perseguir, de correr atrás, de buscar. E aqui não é o negativo, mas o positivo. Não é o que eu deixo de fazer, mas aquilo que eu devo fazer. Por isso que eu disse, a vida cristã é positiva. Eu deixo algo para colocar algo diferente no lugar. Isto é, se eu vou vencer os impulsos que não me dão um temperamento virtuoso em Cristo, no lugar deles, ou vou ter que me orientar com outras coisas. Eu vou ter que agir, me portar com outras coisas. É preciso seguir, perseguir, correr atrás. E aí ele coloca o quê? Algumas virtudes, princípios éticos, morais, em Cristo, não do ponto de vista do moralismo humano, então, coisas da sabedoria humana, mas aquilo que nós conhecemos e experimentamos somente se estamos em Cristo. E temos que interpretar essas virtudes aqui à luz disto, aqueles que chamam ou invocam o Senhor. Ele fala sobre seguir ou perseguir o que era a justiça. A justiça. Ele está falando aqui da retidão, a retidão moral, isto é, aquela conduta correta diante de Deus,
Agora que eu estou em Cristo, morri para o velho homem, nasci para o novo homem, minhas reações não serão guiadas pelos os meus impulsos carnais, pecadores, humanos, mas serão guiados agora pela nova vida. Eu tenho a minha referência e eu tenho o meu chamado em Deus, em Cristo. A minha conduta correta diante de Deus quando eu estou diante das pessoas. Como é que eu devo reagir com a justiça, com retidão? Então, o meu agir, o meu portar diante dos outros, especialmente em situações de conflito, de forma justa e reta, não é uma questão primeira das pessoas, por causa das pessoas, mas por causa da minha vida diante de Deus, da minha consciência que estou diante de Deus, sim, aí sim, consequentemente, diante daqueles que Deus criou também. Então, este perseguir da retidão na palavra, na colocação, na forma de agir, etc., isso vai jogar fora o quê? Todo tipo de desrespeito, todo tipo de agressão. Haverei de falar, se necessário até o contrário, poderei às vezes apresentar uma opinião que difere, mas há um jeito de fazer isto. Há um jeito de fazer isto em Cristo que é diferente do que simplesmente reagir com os meus impulsos sem Cristo. Mas não somente a justiça, que é a retidão, ele fala da fé. E a fé aqui não é a fé salvadora, porque esses que devem assim agir já foram salvos em Cristo. Fé aqui no sentido da fidelidade. Isto é, ser alguém que é de confiança e confiável diante de Deus. E então diante das pessoas, novamente, primeiro diante de Deus, depois diante das pessoas. Não sou alguém que as pessoas não podem confiar. A minha palavra a qualquer momento pode ser a pior possível que a pessoa vai ouvir, mais terrível. Eu ser alguém confiável diante de Deus e diante das pessoas. Eu sou aquele que sou quem eu devo ser e sempre serei. Deus sabe disso. Eu sou assim diante dele, no temor dele. E por isso haverá uma consistência na minha vida, que as pessoas vão perceber que eu tenho equilíbrio, eu sou confiável, eu tenho consistência, eu tenho coerência. Eu não sou aquele que você nunca sabe quem eu vou ser quando eu chegar perto de você. Conhece alguém assim? Conheci muitos. Eu me lembro particularmente uma mulher trabalhava no escritório, diversos funcionários, eu também era. Tinha uma senhora que era secretária ali. Então, quando chegava de manhã, a primeira era a secretária recepcionista. A primeira pessoa que eu via era aquela mulher. Você nunca sabia como é que você ia encontrá-la. Tinha dia que você chegava a 10 metros de distância, um sorriso que ia de orelha a orelha. No outro dia, se você viesse alegre para cima dela, você ia receber uma palavra daquele jeito. Maridos que chegam em casa, a esposa nunca sabe o que vai chegar. Vai chegar uma flor, uma bomba atômica. Filhos que não sabem o que vai chegar. E quando entra outras coisas, tipo o álcool, como complica ainda mais. Tenho amigos que convertidos e falam da sua família, onde cresceu, o pai alcoólatra, bebia, depois do trabalho, sempre para o bar. E quando o pai escutava-se o barulho na porta, corria todo mundo para a cama e se encolhia. Enfim, pessoas de fidelidade, pessoas que falam sim, sim, o não, não, confiáveis. E poderíamos continuar elaborando aqui tantas consequências desta virtude em Cristo. Mas ele vai falar do amor, perseguir o amor também. Nós temos o modelo do amor. O mundo fala tanto em amor e não consegue, não pode definir, não tem uma referência. Nós temos Deus em Cristo. E que nós falamos do amor ágape, não é o amor sexual, é o amor de se dar aos outros. Nós aprendemos esse amor onde? Recebemos a capacidade desse amor onde? Primeiramente, Deus em Cristo. Primeiro nós recebemos esse amor. Por isso, recebemos aquilo que nós não merecíamos, que é amor. E aí,
nós devemos aprender isto também nos relacionarmos uns com os outros. Dar-se aos outros. Dar-se aos outros não quer dizer que você passa a ficar debaixo de um senhorio dos outros. Precisamos equilibrar todas essas virtudes. Lembre-se que primeiro é a justiça ou a retidão diante de Deus. Sim, vou me dar aos outros, sim. Essa forma de eu me portar um temperamento virtuoso, mas esse dar-se no modelo do amor de Deus jamais pede de mim, ou me permite até, em nome de amar os outros, me comprometer nos meus princípios. Isso serve para o matrimônio. Eu preciso amar meu cônjuge? Sim, precisa. Mas e se meu cônjuge quiser que eu me envolva com aquilo que não é correto, etc., me levar? Você aí diz não. O amor cristão, o amor de Deus em Cristo, não tolera o erro. Deus nos ama, sim, se dá por nós, mas lembremos que é uma cruz. Ali, todo mal é condenado, todo pecado, toda injustiça é castigada. Deus não tem paciência, tolerância nenhuma com essas coisas. Então, nos damos aos outros em Cristo. Não nos damos aos outros porque os outros vão ditar para nós como vamos viver. Amar os outros é o seguinte, agora eles regem a sua vida. Não, quem rege a minha vida é Cristo. E o meu dar-se aos outros será através de ouvir a voz de Cristo. Finalmente, persigam a paz. É este estado diante de Deus que deve refletir com as pessoas, mas é condicional também. É condicional à justiça e à retidão. Nós não teremos paz com todo mundo. O apóstolo Paulo diz em Romanos 13, quando estiverem vocês, tenham paz uns com os outros. Às vezes, o estar em paz uns com os outros não depende de mim. Note a vida de Cristo. O Senhor Jesus Cristo teve paz com todas as pessoas. Não leia os evangelhos. Quantos conflitos ele enfrentou. A questão é a nossa paz em cima da verdade. E muitas vezes teremos que dizer não, temos que dizer está errado. E as pessoas não vão aceitar. E até vão nos deixar, quem sabe. É paz com Deus. E aí, na paz com Deus, buscar a paz com os outros. Oriente as suas reações. Você vai deixar de fazer algumas coisas para então abraçar estas. Aí o temperamento virtuoso surge. O temperamento virtuoso surge. Agora, não esqueça do grande ensino, prática, experiência do Evangelho. O que é que Paulo vai dizer? Siga ou persiga essas virtudes. Isto é, o seu temperamento seja moldado por isso, seja domado por essa. Ele não corra solto, de ponto de vista humano, carnal, domado por isto. Agora, isto nós não vivemos sozinhos. Nós não vivemos sozinhos. Eu vou viver isso sozinho no mundo? Não. Nenhum de nós é chamado para a solidão nessa caminhada, nessa experiência. Siga, diz ele, siga. E aí ele coloca as virtudes. Depois vem o quê? Com aqueles que invocam o Senhor. E esse com aqueles é uma modificação, é algo que tem um impacto no verbo seguir. Isto é, siga com aqueles que invocam o Senhor. É esta a construção gramatical. Siga com aqueles que invocam o Senhor. Quem são esses? A igreja. Como precisamos entender que a igreja é basilar na fé cristã? Isso aparece em todo lugar. Precisamos ler a Bíblia com mais calma. O Evangelho, as cartas apostólicas com mais calma. Vida cristã sem igreja é uma aberração. Não existe isso. No Brasil de hoje há um passar por chamadas igrejas evangélicas e um não ficar, e uma porção de gente que diz que é evangélico, mas não tem mais igreja. Igrejas que não ensinam, não fundamentam, não doutrinam, e pessoas muitas vezes pensam que se converteram, não se converteram, não entenderam o Evangelho, se entenderam foram mal doutrinados, etc., não entenderam toda a palavra de Deus, as implicações da vida cristã, e aí o IBGE passa de casa em casa perguntando, a porcentagem é enorme, evangélicos desigrejados.
não têm compromisso com a igreja. Uma aberração. Será que são realmente à luz da palavra? Nenhum de nós vive essa experiência de forma solitária. Mas, aliás, onde nos espelharmos? Nós temos a palavra de Deus que nos ensina, como nesta noite estamos ouvindo, mas nós temos na igreja do Senhor exemplos que nos ensinam e nos ajudam, não é verdade? Temos irmãos que caminharam mais longe nestas coisas e podem nos ajudar, podemos ter neles modelos. Não devemos ficar à parte, sozinhos, em casas distantes, mas interagir. Onde me inspirar? Eu vou para o mundo, ninguém no mundo está nesse temperamento virtuoso em Cristo. Eles estão realmente nas suas paixões da juventude. Estou sozinho, não tenho inspiração, não tenho encorajamento, tenho a igreja de Jesus Cristo. Eu passo horas no mundo e corro para a igreja. Passo horas no mundo, corro para a igreja. Ali eu me inspiro, e mais, eu inspiro outros, porque os meus irmãos também se achegam aos nossos encontros, vindo de uma surra no mundo, não é verdade? Onde me abrigar, proteção, na igreja de Jesus Cristo. Ali eu encontro, então, com aqueles que invocam o Senhor de coração puro. Junte-se aos recomendáveis. Esse é bíblico. É dessa forma que eu vivo o temperamento virtuoso. Qual a palavra que marca nossos dias? Afetividade. Todo mundo já ouviu isso aí, não é verdade? Afetividade. Eu estou cansado já de ouvir isso. Afetividade. E agora afetividade para tudo. Em tudo afetividade. Há atividades humanas promovidas todas em cima da afetividade. Tem até turismo afetivo. É uma porção de outras coisas afetivas. O que aconteceu? Nós somos seres emocionais, poderíamos dizer afetivos se quisermos. Deus nos fez assim. Porém, não somos só isto. Nós somos mais, criados à imagem e semelhança de Deus, somos seres morais e volitivos enquanto seres morais. O certo e o errado são coisas, opções diante de nós como escolhas, e nós sabemos disto. Eu posso ir para cá e posso ir para lá. Eu não sou um ser como o meu animal, que vai pelo instinto. Eu sei sempre em tudo que eu faço há um propósito certo ou errado em cada movimento. Naquilo que deve conduzir o ser humano, seus dias, suas escolhas. E nada pode ser mais absurdo e errado do que isso. A luz da palavra de Deus é a luz de qualquer pensamento um pouco mais refletido e aprofundado. Nós vemos a expressão maior disso na questão de ideologia de gênero, não só nisso, mas é a grande expressão disso, não é verdade? Ainda recentemente cruzei com uma pessoa num shopping center. Que coisa lamentável que fizeram com aquela pessoa. É indescritível. É tudo e nada. Em nome da afetividade. Nós não podemos ser guiados pela afetividade. Meu irmão, minha irmã, escute bem o que a palavra de Deus ensina aqui nesta noite e em tantos lugares. O crente não é guiado pelas suas paixões. Triste é o ser humano que é guiado pelas suas paixões. Essa pessoa que passou por mim no shopping center, eu vi, fiquei com uma pena tremenda dela. Quais são as consequências para essa pessoa, inclusive no futuro? Parece que era um ser humano e implodiram ele. Se nós formos guiados pelas nossas paixões, nós seremos levados a caminhos tremendos. Sim, somos pessoas de sentimentos, de afetividade, mas a nossa afetividade, nossa paixão, tem que ficar debaixo do controle das virtudes morais, éticas da nova vida em Cristo. Justiça, fé, amor e paz. Um autor da República Tcheca,
escreveu um livro, Imortalidade. O nome dele é Kundera, Milan Kundera. É um livro que discute comportamento humano, é um livro até interessante, longo, mas ele há um momento em que ele, ali no seu enredo, apresenta algo que entende que está marcando o ser humano. E ele diz que o ser humano, nossos dias, deve ser identificado. Todos nós já ouvimos falar do Homo sapiens, esse é um termo que se criou, né, a expressão latina, então, o homem que sabe, né, como se fosse um grau na evolução humana, que um dia, então, o ser humano acordou, se tornou esse como o ser humano é na sua mente, etc. Foi devagarzinho, um dia explodiu lá, assim, e despertou para isso. Mas, enfim, ele vai dizer, não, o homem de hoje não é o homem sapiens, podemos falar outras coisas, mas é o quê? O que define? Ele fala que é o homo sentimentalis. Foi reduzido a pura paixão, a pura afetividade. E aí ele faz o comentário assim no seu livro. O ser humano elevou os sentimentos à categoria de valor. Veja só, o valor é justiça, retidão, o amor, paz. O ser humano transformou o seu sentimento, a sua paixão, em valor, pôs no degrau da ética, daquilo que deve definir minha conduta e meu ser. O ser humano elevou os sentimentos à categoria de valor. E assim que os sentimentos são vistos como valor, todos querem sentir. E porque todos nós nos orgulhamos de nossos valores, nós temos a tendência de nos tornar exibidos quanto aos nossos sentimentos. Eu disse para você que eu cruzei com um sujeito que não sabia mais como definir ele, não é verdade? Mas era tudo uma questão que ele tinha necessidade de exibir tudo aquilo lá. Então, entra de cabeça, se entregue, até as últimas consequências, a sua paixão que você sente. Perceberam a mudança? Temos percebido a mudança, não é verdade? Mas lembre, meu irmão, que o caminho da sanidade é o caminho do Evangelho. E ele nos diz, não é por aí. Essa ordem está invertida e isso há de trazer só o pior. Nossos impulsos e paixões, nossa afetividade tem o seu lugar, mas debaixo do quê? Da justiça, da fé, do amor, como aqueles que invocam o Senhor. É preciso, então, que eu e você nos apropriemos, nos cresçamos no temperamento virtuoso, que é aquele transformado em Cristo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, nesta noite, minha amiga, quanto mais isso acontecer na sua vida, na minha vida, mais abençoados seremos e mais abençoaremos os que estão à nossa volta. Não seremos mais destruídos nem destruidores, mas seremos aqueles que apresentam o caminho da edificação, queiram ou não, mas nós, primeiramente, seremos sempre edificados. Que o Senhor faça assim sempre conosco e isto possa acontecer em nossas vidas. Vamos orar.